Você quer 5 dicas rápidas para você escolher a sua caixa de som? Então vamos combinar o seguinte, mete o dedo no like aí já, que eu vou dar 5 dicas para vocês, rápidas e fáceis para você escolher a sua caixa de som. Vem comigo! Fala pessoal, eu sou o Luiz Stefano aqui do canal Músico na Prática e hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas rápidas para você escolher a sua caixa de som. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na hora de comprar uma caixa de som, tá certo? Então a gente vai falar um pouco sobre ambiente, vai falar também sobre caixa ativa ou passiva, vai falar sobre o tamanho do alto-falante, vai falar sobre a potência da caixa, tá certo? E vai falar sobre a qualidade da caixa. Então são 5 dicas para vocês. Primeira dica, ambiente. Gente, toda vez que eu precisei comprar alguma caixa de som para mim, ou para um amigo, ou para algum ambiente, ou para algum lugar, para algum cliente, a primeira coisa que eu pensava era o ambiente. Aonde eu vou colocar essa caixa? O ambiente que eu vou usar essa caixa. Então é um ambiente pequeno? É um ambiente grande? É um ambiente fechado, aberto, meio fechado? Eu vou usar em vários lugares? Não, vou usar num lugar só, vai ficar fixa a caixa no ambiente. O ambiente tem muita reverberação. Então a primeira coisa que eu avaliava era o ambiente, o tipo de ambiente que eu ia usar essa caixa. Então é muito importante você avaliar, porque dependendo do ambiente você pode comprar uma caixa errada. Normalmente, ambientes pequenos não precisa de caixas muito grandes. E ambientes grandes normalmente precisa de caixas um pouco maiores, tá? Essa é mais ou menos essa regra, tá bom, gente? Pode variar também, dependendo da caixa que você comprar, pode ser caixas pequenas, mais potentes, ela vai conseguir fazer um som legal em ambientes grandes, tá? Normalmente, em ambientes grandes é necessário caixa de sub, ambientes pequenos nem sempre precisa, vai depender do que você vai ligar nas caixas, tá? Então tudo isso é bom avaliar. Segunda dica, caixa ativa ou caixa passiva? Bom, toda vez que eu fui comprar um som e eu já tinha algum som passivo, eu comprava caixas passivas. Por quê? Eu já tinha potência, eu já tinha equalizador, já tinha mesa de som, ou já tinha processadores. Então, por que eu ia gastar mais com caixa ativa, sendo que eu já tinha todos os amplificadores ali? Então eu comprava a caixa passiva. Então se você já tem um som aí com amplificadores, com potência, com processadores e tal, analisa a ideia de comprar caixa passiva, porque aí vai sair mais barato e você já vai usar o que você tem. Agora, se você quer trocar o seu som ou então você não tem nenhum tipo de som, eu prefiro comprar caixa ativa, porque você elimina os amplificadores, elimina o processador, elimina o equalizador, elimina um monte de coisa, além de ser muito mais prático, né? E se você for precisar levar para outros lugares e montar, precisar estar montando o tempo todo, a caixa ativa ela é muito mais prática. Você chegou com ela, botou ela ali no pedestal, ligou um cabo da mesa nela, pronto, ela já está pronta para funcionar. Agora, se você tiver que transportar e montar um sistema de som com caixas passivas, você tem que carregar amplificadores, carregar aquele rack pesado de potência, né? Você tem que chegar no lugar, ligar vários cabos, ligar cabo da mesa, no equalizador, do equalizador, na potência. Nossa, fica muito mais complicado, certo? Então a caixa ativa ela é muito mais prática. Porém, tem caixas ativas que não vale muito a pena, porque não tem tanta qualidade, não tem muita potência, e aí é preferível você usar caixa passiva com amplificador, tá bom? Terceira dica, qual o tamanho do alto-falante você vai comprar? Qual o tamanho da caixa? Falante, caixa de 12, caixa de 15, caixa de 10? Então vamos lá. Geralmente, tá gente? Isso muda muito de caixa para caixa, de marca para marca, mas geralmente as caixas com alto-falantes maiores, elas tendem a ter mais som, a render mais o som, a ter mais volume, mais pressão sonora. Porém, as caixas com falantes menores, elas tendem a ter mais qualidade, principalmente para voz, para definição, para os médios, para os agudos. E um exemplo disso são aquelas caixinhas de torre, que são com alto-falantes pequenos e tem uma baita de uma qualidade. Ela não tem muita pressão sonora, a não ser se você pegar marcas aí caríssimas. Mas mesmo assim ela não consegue chegar na pressão sonora de falantes grandes, tá certo? Então qual é a dica? Se você tem um ambiente pequeno, não precisa de muito volume, não precisa de muita pressão, você pode pegar uma caixa menor. Você pode pegar uma caixa com falante de 8 polegadas, de 10. Agora, se você tem um ambiente maior, vai ligar várias vozes, banda, aí eu já indico pelo menos o alto-falante de 12 para a caixa, tá? E eu estou falando da caixa de médio grave. Na caixa de sub, a mesma coisa. Primeiro, você tem que analisar se você precisa de uma caixa de sub. Depois,
você vai analisar qual é o tamanho. Normalmente, caixa de sub é 18, que é o mais grave, 15 e 12. Tem caixa de sub de 10? Tem até de 8 polegadas, eu acho que tem. Mas assim, o normal é 12, 15 e 18. Então vamos lá, lugar pequeno. O sub de 12 consegue fazer. Tranquilo, 2 sub de 12 em lugar pequeno ele faz, tá? A não ser que você tenha uma banda muito grande, tenha muito instrumento e queira um som muito alto. Mas ele faz sim, o de 12 faz tranquilo. Ah, eu quero um pouco mais de som, ou então o meu ambiente é um pouco maior, ou então às vezes eu vou usar no ar livre, aí eu já indico pelo menos a de 15. Agora, eu vou usar no ar livre ou num ambiente muito grande, o som é grande, o volume é grande, a pressão é grande, aí é 18 polegadas e não se fala mais nisso. Quarta dica que eu sempre analiso antes de comprar uma caixa de som: a potência que eu preciso. Bom, vamos lá. Se eu tenho que fazer um som muito alto, eu preciso de muita potência. Mas não adianta só potência, eu preciso de uma certa qualidade também. Eu já falei aqui em outros vídeos meus. Inclusive eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo alguns outros vídeos que eu tenho aqui falando sobre caixas de som, que eu acho que é bem interessante para vocês assistirem também. Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e veja aí os links que eu vou deixar com os vídeos para vocês assistirem, para vocês terem mais ideia de qual a melhor caixa para você comprar aí, tá bom? Então não se enganem, potência em caixa de som é muito importante sim. Não é a principal coisa, mas é muito importante sim. Olha, eu vou ser bem sincero, a potência ela está quase no mesmo nível da qualidade, tá? Mas eu ainda acho que a qualidade vem em primeiro lugar, depois a potência, tá certo? Mas o que é importante na potência? Você escuta uma caixa de som, você fala, nossa, que som lindo que tem essa caixa, bonito, papapá, legal, beleza, tá lindo o som. Você escuta o som na sua casa, né? O som de 2 caixinhas, como eu tenho aqui as de retorno aqui, é uma delícia o som. Mas se eu precisar aumentar essa potência, levar para um lugar maior, eu não tenho. Não adianta, a minha qualidade vai para o beleléu. Você vai aumentar uma caixa de som que não tem muita potência, ela vai perder a qualidade. Você pode falar assim, ah, mas a minha caixa é de marca, ela tem limiter, não sei. Tá, qual que é a função do limiter? O nome já diz, vai limitar. Então ela tem aquela qualidade, ela pode até não perder aquela qualidade, mas ela vai limitar o seu som naquele volume ali. Ponto final. Acabou. Então não adianta. Se você precisa de som alto, você gosta de som alto, você precisa de som alto, o lugar onde você vai fazer o som precisa de um som forte, então você tem que analisar a potência e pensar bem. Tá? Pensa bem antes de você comprar. Porque às vezes por causa de pouca grana a mais, você acaba deixando de comprar uma caixa que é mais forte e vai ser melhor para você. Então, a potência você tem que analisar sempre antes de comprar. E não é só potência de caixa ativa, tá? As pessoas acham que só caixa ativa que tem potência. Não, caixa passiva também tem potência. Quando você vai comprar uma caixa passiva, ela diz lá quantos watts ela consegue responder. Ela vai responder, por exemplo, 300 watts, ou ela vai responder 500 watts, ou ela vai responder 1000 watts, ou ela vai responder 2000 watts, independente, ela vai dizer o quanto que ela tem também. Então, caixa passiva tem potência sim. Ela não tem, ela precisa de uma potência para alimentar ela. Por exemplo, uma caixa passiva com falante de 200 watts e um driver de 100 watts. Ela é mais fraca do que uma caixa passiva com falante de 400 watts e um driver de 200 watts. É simples, é matemática, tá certo? Então, analisa bem a potência da sua caixa antes de você comprar uma caixa de som. Ah, e a última coisa sobre potência, tá? Que você precisa ver. Existe potência de pico e potência RMS. Normalmente, as marcas elas anunciam a potência de pico. Por exemplo, a caixa aguenta 1500 watts, mas é de pico. O importante a gente saber é a resposta contínua da caixa. É a quantidade de potência que ela aguenta em RMS, tá certo? Então, normalmente, quando fala que a caixa tem 1400, por exemplo, de potência, ela tem a metade disso. Contínuo, 700 watts RMS, que já é bem forte. Então não esquece de analisar a potência total dela, se está em potência de pico ou de RMS. Você está gostando do vídeo, então se ainda não deixou o like, aproveita, mete o dedo aí no joinha para ajudar o canal aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque está saindo bastante vídeo de dicas de áudio para vocês aqui, tá bom? Deixa eu falar uma coisa, eu deixei por último essa última dica, né, a quinta dica, que é a qualidade, porque para mim é a dica mais importante, tá? Por que é a dica mais importante?
Você vai, mas o ambiente não é importante, o tamanho da caixa, ativo, assim, não, tudo isso é importante, mas a qualidade, para mim, na minha opinião, é a coisa mais importante numa caixa de som. Por quê? Se você analisar todas as outras 4 dicas que eu dei aqui, é lógico que você vai ter uma noção melhor da caixa que você tem que comprar. Mas mesmo se você analisar tudo isso e deixar a qualidade meio que por último, assim, não vai resolver muito, porque você vai acabar comprando uma caixa que combina com o tamanho do seu ambiente, uma caixa com ativa ou passiva que você escolher, você vai estar resolvendo o tamanho lá do alto-falante, conforme é melhor para o seu ambiente, você vai estar escolhendo a potência que é melhor para você, para o seu ambiente, mas e a qualidade? Porque o que acontece no áudio? O áudio ele precisa de definição. Eu gosto de falar essa palavra. Ele precisa de inteligibilidade. Olha que palavra difícil de falar, quase que eu engasguei aqui. Quando você chega no ambiente, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando você chega no ambiente e o som tá gostoso, você tá ali, nossa, que gostoso, você vai ficando, pô, que legal que tá aqui e tal. Por que tá gostoso? Porque a qualidade do som tá boa. Não é porque tá com muito volume, com menos volume, ou de repente... É lógico, a banda também tem que ser boa, né? O som que tá tocando tem que ser bom, mas tem uma coisa internamente que a gente sente quando tá ruim. Você chega no ambiente, tá tudo legal, tá animado, a banda é boa e tal, mas parece que tem alguma coisa que tá fazendo você... nossa, vamos embora daqui logo. O que é? A qualidade do som não deve estar legal. Ou tá muito alto e tá tudo distorcendo, ou não tem definição, tá aquele som muito médio, muito grave, sobrando agudo, estridente, sei lá. Tem alguma coisa errada no som. Então, o que define isso no som? É a qualidade da sua caixa. Então, não estou dizendo aqui para você não avaliar as outras 4 dicas. Tá? É muito importante você avaliar as outras 4 dicas. Mas quando você põe em primeiro lugar a qualidade, você vai conseguir, por exemplo, resolver o problema das outras 4 dicas dependendo da situação. Por exemplo, se você tem um ambiente muito grande e acabou comprando uma caixa um pouco menor, mas ela tem qualidade, vai soar bem no seu ambiente. Talvez falte um pouco de pressão sonora, mas todo mundo vai entender. Agora imagina se você compra num ambiente pequeno uma caixa forte, potente, tá legal, só que ela não tem qualidade. Vai todo mundo achar ruim e falar, abaixa o som, abaixa o som. Vamos pensar diferente. Um ambiente muito grande, você acabou comprando uma caixa que ficou pequena e tal, para aquele ambiente, aí você fala, eu vou ter que aumentar o volume dela. Na hora que você aumentar o volume, ela vai distorcer, vai ficar aquele som ruim e ainda vai ficar baixo. E todo mundo vai falar, não está chegando o som e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Então uma caixa de qualidade, ela vai responder bem em qualquer lugar. Agora, o que vai acontecer com ela? A única coisa que vai acontecer com essa caixa, vai faltar pressão sonora em determinados lugares e dependendo da potência que você comprar essa caixa, em alguns lugares ela vai sobrar pressão sonora, mas é melhor que sobre, porque se sobrar é só ir lá e abaixar o volume, né, gente? Não tem segredo. Então, no som, primeiro, qualidade, depois, potência, e aí sim, você compra uma caixa que tem uma potência maior do que você precisa. Por quê? Se um dia você precisar usar em outro lugar, ou então o ambiente encheu, ficou muita gente e tal, na hora que você subir o volume, ela vai ter pressão sonora e vai manter a qualidade. Então a qualidade na caixa de som, para mim, é a principal característica dela. E aí você deve estar pensando assim, se a qualidade é a primeira coisa que a gente tem que analisar, por que você falou as outras 4 primeiro? Não, não é bem assim. Mas você tem que estar sempre em mente quando você for analisar o ambiente, quando você for analisar as outras dicas que eu dei aqui, você sempre analisa já imaginando que você precisa de uma caixa com uma certa qualidade, porque senão não adianta nada você analisar todas as outras coisas, tá bom? Gente, eu acho que eu já falei demais e eu vou parando por aqui. Obrigado por ficar até agora no vídeo e assista os outros vídeos do canal. Vou deixar um vídeo indicação para vocês assistirem aqui, bem legal também sobre caixa de som. Valeu, um abraço!